Boas pessoal, bem-vindos à terceira parte do oitavo vídeo de coleções completas. Vamos fazer isto por partes porque extremamente fazer tudo de uma vez torna-se um vídeo muito chato. E eu queria falar de determinados pormenores de todos os álbuns e então, continuando. Agora temos aqui dois álbuns dedicados aos Vingadores, fantásticos. Este, eu não gostei nada do desenho de Kieron Dwyer. Eu não consigo pronunciar o nome do gajo. Kieron Dwyer. Epá, este gajo. A sério, não curti nada. A história tem um excelente argumento de Geoff Johns. Assim, tanto este álbum como o próximo. Mas os desenhos. Epá, não gostei nada deste. Eu nunca tinha ouvido falar deste desenhador. Pá, se calhar é muito famoso, mas sinceramente nem foi que eu vi aqui algumas partes com. Epá, isto não tem cabimento. São desenhos mesmo estranhos, pá. Não sei. Não é mal desenhado. Já vi álbuns da coleção do público mal desenhado. Pá, houve alguns que realmente eu não como muito tomate. Mas este não é. Não é. Mas olha este aqui. Olha-me só para ali para a mulher Hulk, desenhada na cama. Está com um ar de sonolência estranho. Bom, adiante. Falando do argumento da história, porque realmente é o que interessa. Os Vingadores têm um vilão muito mau que tenta dominar o mundo e é a história clássica. É a história que a malta gosta. É apresentado aqui um personagem que eu desconhecia. Eu já tinha ouvido falar dele, é o Valet de Copas. Mas realmente fiquei a saber um pouco mais sobre este personagem com este álbum. Ou com este ou com o próximo. Eu sei que foi aqui há alguns, eu penso que foi com este. O Valet de Copas é um indivíduo que era filho de um humano e uma alienígena e depois sofreu um acidente. Isto é estranho. Sofreu um acidente com um produto químico construído pelo pai dele. Portanto, ele é um alienígena que ganhou poderes. É um half-blood. Ele é meio humano, meio alienígena que ganhou poderes. É muito estranho. Ele tem realmente umas características muito estranhas e um gênio terrível. Ele tem que ser mantido numa câmara de 12 em 12 horas, ou de 24 a 24 horas, com o perigo de explosão iminente. E isto cria um conflito entre ele e o novo Homem-Formiga nos Vingadores. Gosto muito do vilão, a história é muito divertida, inverte completamente o que se passa no mundo. Bom, devem ler a história, não contando muito da história. No final da história, não contando o final da história, no final da história descobrimos que o vilão muito mau tem por trás de si outros vilões muito maus e é assim que deve terminar uma história, sempre com a promessa de melhores histórias por vir. E realmente a história não digo mal desenhada, mas o desenho não é de meu agrado. Eu sinceramente não gostei. Penso que não é pela capa, mas para este desenho aqui vê-se mesmo o que é que tipo de desenhos é que. Não sei. Quando se vê o Capitão América desenhado pelo John Bryan e depois desenhado por este gajo, não gostei nada. Temos uma segunda história aqui no álbum fantástica sobre o passado do professor Norton. É Norton, não é? O pai de Visão. Exatamente, o professor Orton, o pai de Visão. Ontem e amanhã. Sobre o passado tanto do Tocha Humana como do Visão, vemos aqui o que se passou, uma outra criatura chamada Gremlin, que envolve mesmo a própria família do professor Orton, que é a neta dele. A história é muito bem desenhada por... esqueci-me, eu preciso anotar isto. A história é muito bem desenhada por... Ivan Reis, sem dúvida. Eu já tinha visto outros trabalhos dele. Gostei do álbum, especialmente pela segunda história. Muito consistente a história. Um must na banda desenhada. Não é nada muito por aí além, mas divertido quanto basta. E realmente os álbuns não têm que ser maus ou obras-primas, mas alguns podem ser assim... qualquer coisa de meia não precisam de ser. Temos aqui então um outro álbum chamado Zona Vermelha, que vai tocar num foco que desagrada algumas pessoas. Eu já falei com um indivíduo que não gosta deste novo aspecto da Marvel, a outras pessoas agrada, eu cá gosto. Tem a ver com o 11 de setembro, tem a ver com o problema
vêm aí os terroristas. O vilão é o Caveira Vermelha. Achei um pouco estranho o Caveira Vermelha ser o vilão dos Vingadores, mas aquilo é. Os desenhos são de Ivan Reis também, exatamente, e de vários. Olivier Coipel. E o argumento é de Geoff Johns, como no álbum anterior. Os Vingadores aqui são tornados uma nação. Um bocado estranho, mas pronto, adiante. Vemos aqui algumas modificações, não digo modificações, mas explicações sobre o poder do Falcão. Ele não só está ligado à ave que ele tem, o pequeno Falcão, mas a todas as aves que existem no mundo, dando-lhe um poder enorme. É excelente. O Caveira Vermelha ataca com uma instalação secreta, um gás vermelho que existe no monte Rushmore. Vou dizer bem? Agora disse. O Monte Rushmore, exatamente. O monte onde estão as faces de quatro presidentes americanos, matando uma grande parte da população, e depois os Vingadores têm de fazer face a este perigo. A mulher Hulk perde o controle, exatamente como temos visto o Hulk durante muitos anos perder o controle. Eu nunca tinha visto ela perder o controle, perde completamente o controle, ficando muito mais forte e desaparece. Por acaso gostava de saber o seguimento desta história. O Caveira Vermelha é um excelente vilão. Assim, só um pouco estranho, porque ele sempre foi um vilão típico do Capitão América e que está a combater uma equipa de heróis. Mas é o que tem que ser. E o próprio Homem de Ferro, como se vê aqui na capa, dá a sua vida para salvar o Capitão América. E temos aqui uma excelente história, bastante melhor do que a última, até, e muito bem desenhada mesmo. Temos aqui um álbum, Tempest Fugit, um álbum dedicado ao excepcional argumentista chamado Peter Davey, que fez umas histórias extraordinárias nos anos 90 sobre o Hulk, que explicou muita da confusão que vai naquela cabeça deste desmiolado dos anos 90. E temos aqui uma nova história chamada Tempest Fugit. Se calhar é um pouco a minha ideia, mas eu não... Os desenhos em si não são... São giros, são engraçados. Não vou dizer mal dos desenhos. A Tempest Fugit foi desenhada por Lee Wicks. Mas a história é um pouco confusa. Eles chegam a uma ilha que está controlada por determinadas criaturas. É bom que vejam a história. Não vou contar muito da história, porque realmente teria aqui a revelar todas as histórias. Devem a ler. É interessante, quanto basta. A mim não me entreteu assim muito. Gostei, foi porque eles presentearam-te no final com essas antigas histórias que eu estava a falar, de Peter David e desenhos de Dale Keown, excepcional. Nós aqui vemos uma parte da vida do Bruce Banner muito confusa, onde é uma determinada altura onde ele se transformava no Hulk cinzento. O Hulk cinzento é um Hulk bastante mais inteligente, bastante mais matreiro, que tem aqui até um humor bastante interessante. Esta equipa de vilões que era paga pelo governo, que era organizada pelo governo, vai capturá-lo. Eu esqueci o nome da equipa. A equipa eram os... Adiante. Eles eram formados pelos antigos Irmandade de Mutantes. A antiga Irmandade de Mutantes. Eu não sei se esta equipa tinha mesmo algum nome. Sei é que o Blob está à espera que o Hulk dê-lhe o seu melhor burro e ele diz para o Hulk: estás pronto, muito bem, não te mexes, fica aí que eu já venho. E vai-se embora. Este Hulk é bastante inteligente, bastante matreiro. E depois às tantas, vemos aqui, depois há aqui um pequeno enredo com a namorada do Bruce Banner. Temos aqui um pequeno enredo, vemos aqui uma história, uma parte muito marada da história em que vemos que ele, ao mesmo tempo, o Bruce Banner também é o Hulk verde. Quando fica demasiado enervado, ele transforma-se no Hulk verde. Portanto, o Hulk verde e o Hulk cinzento existem ao mesmo tempo. Dentro desta cabeça do desmiolado, ele é um esquizofrénico com 3 personalidades, que é muito estranho. Vemos aqui uma parte em que o cinzento está à luta dentro da mente de Bruce Banner com o Hulk verde,
E ele diz, olha, atrás de ti, não é o Lu Fernandinho Faringo? E ele, o que é Puma? E ele fecha-lhe a porta. Mas a história é bastante divertida. É pá, excelente. Tempos memoráveis. Temos aqui o Hulk cinzento à luta com o Dr. Samson. O Dr. Samson é também produto da radiação gama, mas não tem a força do Hulk. E está sempre a levar cada encher porrada dele, que é impressionante. O álbum vale pelo todo. Eu gostei muito destes álbuns de Veras Marvel do público que foram lançados, porque realmente eles davam-nos um pouco da história atual, nunca esquecendo o passado e dando-nos, presenteando-nos tanto com o atual, quer dizer, não é bem atual, esta história de Tempest Fugit é de... não era de 86, esta é de 2005, eram de 2006, esta é de 2005, e normalmente presenteavam-nos com histórias antigas também, sempre fazendo um círculo perfeito nestas histórias.